Chegamos na segunda-feira e você já está entendendo, né? Que toda segunda-feira tem aqui no canal uma informação que é bastante útil para quem trabalha com o agronegócio. Porque aqui a gente vai falar sobre volume de chuva ao longo dos próximos dias, vamos falar também de quantidade de água no solo. Mas não é só para quem trabalha com agricultura, não. Você, no seu dia a dia, na cidade, também aproveita esse vídeo, porque vai ter mais ou menos uma ideia da quantidade de chuva que tem aí pela frente, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos assistir o vídeo, que aí você vai entender tudo direitinho. Bora lá! Bom, lembrando, né? Se inscreva aqui no canal, é extremamente importante para a gente, para o canal crescer e a gente ter mais fôlego para levar essas informações que eu vou falar para vocês e muitas outras que são decisivas aí para você tomar as suas decisões, né, ao longo do seu dia a dia na sua organização pessoal ou profissional, tá? Não se esqueça, ativa o sininho, compartilhe o vídeo, é importante, curta, faça o seu comentário, aproveite para interagir também. Olha, esse vídeo aqui então eu vou falar sobre volume de chuva. Não é aquilo que normalmente eu faço, né? Segunda-feira tal coisa, terça tal, quinta tal. É uma ideia geral em termos do que a gente vai ter aí pela frente nos próximos dias, num universo aí de 10, 15 dias para frente, tá? Como a gente está no início de abril e praticamente o mês de abril inteiro. Então vamos começar falando sobre temperatura, acho que pode ser legal, né? Vamos lá. Quando eu falo de temperatura, eu tenho que lembrar para vocês que nós estamos no outono. O outono é uma estação onde você tem muita variação, porque você já começa a ter algumas massas de ar frio, e a gente já teve, né? Já teve até a primeira temperatura negativa em Santa Catarina, mas ainda não é nada definitivo. É só aproximação de massa de ar frio, depois ela vai embora e as temperaturas ainda tendem a subir. Essa é uma característica. Outra característica é que nessa época do ano depende muito da condição do tempo. Quando você tem um dia mais ensolarado, as temperaturas elas sobem, elas respondem. Quando é um dia mais nublado, dá uma segurada. Ao longo da semana, então, a gente vai ter isso, tá? Essa variação toda. Vai ter alguns momentos onde ela começa com temperaturas um pouco mais amenas, como vem fazendo, por exemplo, ao longo da segunda-feira, mas vai ter outros momentos onde as temperaturas vão subir. Então, a gente ainda vai ter tardes quentes nesse universo aí dos próximos 10, 15 dias. Nada exagerado, nada calorão, muito pelo contrário, mas vai acabar tendo aquecimento. É assim que funciona nessa época do ano e vai seguir nesse mês de abril. Não tem, a princípio, num primeiro momento, dentro da primeira quinzena de abril, massa de ar frio muito forte que possa derrubar muitas temperaturas. Isso não vai ter. Vai ter dias mais a menos, mas massa de ar frio muito forte, pelo menos por enquanto, na primeira quinzena, ainda não tem previsão. E de chuva, Leandro? Bom, a gente deve ter uma primeira quinzena, entre aspas, tá? Um pouco chata, porque a gente deve ter, assim, muita nebulosidade, a gente vai ter alguns momentos onde a chuva vai aparecer, vai ter outros momentos onde a gente vai ter aberturas de sol. Vai ser uma semana uns 10, a primeira quinzena, tá? Pelo menos boa parte dela, um pouquinho nesse vai e vem toda hora, vai ser um pouquinho chato nesse sentido. Mas vamos lá, eu separei aqui uns dados interessantes, tá? É uma simulação da anomalia de chuva. O que é isso? Faz um comparativo. O que está previsto de chuva, ela está dentro do que é o padrão da época do ano? Está acima, ou seja, vai chover mais do que o normal? Ou está abaixo, vai chover menos? E aí vai ter uma ideia do que vai acontecer ao longo do mês. Então a gente começa por esse mapa que vai até o dia 11 de abril, né? Então observe que essa parte mais em verde significa que deve chover um volume acima do que é o padrão da época do ano. Por isso que eu falei para vocês, tá? A gente tem um início de mês aí com alguns momentos onde as pancadas de chuva vão acontecendo. Essa é uma característica, nunca direto, sempre intercalando com aberturas, mas tem uma chuva de uma maneira geral para acontecer. Então eu aproveito para te mostrar um outro mapa que fala sobre a quantidade de água disponível no solo. Então observe aí, ó, que pelo sul do Brasil, por isso que está sendo previsto, a tendência é que a gente tenha uma boa quantidade de umidade no solo, pelo menos até o dia 11. Bom, vamos voltar para o outro mapa, né? Que aí vai projetar o período entre o 12 de abril até o dia 22, tá? Dentro desse período. Então vejam que aí já tem uma condição diferente.
já mostra uma certa redução dos volumes de chuva dentro desse período, né? Com pelo menos boa parte de Santa Catarina ficando dentro de uma característica normal da época do ano. E quando a gente joga os olhos para os últimos dias de abril, lá pelo dia 26, observe que as cores indicam uma anomalia negativa, ou seja, uma redução dos volumes de chuva. Nesse período final do mês a gente deve ter um pouco mais seco, tá? Vou fazer um resumo para vocês entenderem. Então, o que quer dizer, pessoal? Que a gente deve ter um mês de abril com chuva um pouco mais concentrada dentro da primeira quinzena, isso, dentro da primeira quinzena de abril, alguns momentos até passando um pouco do que é o padrão da primeira quinzena, mas muito provavelmente vai numa redução dos volumes de chuva dentro da segunda quinzena de abril, até porque a previsão climática aponta ainda uma certa redução, pelo menos até o mês de maio. Eu estou devendo para vocês um vídeo que fala sobre a previsão climática para os próximos meses, tá? Mas eu vou cumprir isso ainda ao longo dessa semana. Gostaram do vídeo? Então faz o seguinte, ó, compartilha com mais pessoas que precisam se programar mais no macro, num período de 10, 15 dias, para mais ou menos ter uma ideia do que esperar sobre questão de chuva. Abraço para vocês, aproveitem, tchau!